Eu não sei você, mas eu nunca fui de procurar técnicas muito complexas de estudo, porque estudar por si só já é um hábito que demora para se desenvolver. Então, se ainda por cima você ficar complicando esse processo, a chance de você procrastinar aumenta muito. Então, apesar disso, eu notei que eu uso sim de alguns recursos que facilitam a minha retenção do conteúdo que eu estudo. Eu separei alguns deles e eu vou falar aqui para vocês hoje. Só um disclaimer, essas técnicas sou eu que uso para mim e eu não faço a mínima ideia se vai dar certo com você ou não. Então eu vou falar aqui, você testa aí e vamos ver no que dá. A primeira técnica que eu uso é a imersão no conteúdo. Mas o que é isso? O que é imersão? Eu gosto basicamente de ser exposto àquele conteúdo por mais de uma fonte. Então eu tento conscientemente alinhar o livro que eu tô lendo com a matéria que eu tô estudando, com os vídeos que eu tô vendo, inclusive até no meu tempo livre. E se tiver alguma série que esteja minimamente relacionada com aquilo, eu tento alinhar também. Eu tento beber de todas as fontes, digamos assim. A ideia principal aqui é eu me expor a diferentes estímulos sensoriais que juntos reforcem aquele conteúdo que eu tô aprendendo. Sabe quando você já ouviu, já leu, já assistiu tudo daquilo? E daí o professor vai falar alguma coisa e você... Porra, velho. Área tegmentar ventral, sistema dopaminérgico de novo, velho. Já passamos dessa fase. Então, quando você chega nessa aí, quando fica chato aquele assunto de tanto que você já viu, é porque você aprendeu. A minha segunda técnica, e essa aqui é um pouquinho mais prática, nada mais é do que simplificar assuntos complexos, tópicos complexos. Porque tem alguns assuntos que, pelo amor de Deus, fica difícil de você entender. E tem alguns livros que tornam mais difícil ainda didaticamente falando de você conseguir entender. Parece ser interessante você tentar resumir isso, você tentar simplificar, seja em formato de esquema, mapa mental ou resumo mesmo escrito, você tentar pegar e sintetizar aquele assunto. E eu tento fazer isso de forma a não prejudicar o entendimento geral do tema, só que ao mesmo tempo eu vou excluindo as informações que não necessariamente são tão relevantes assim para o entendimento do funcionamento daquilo. Eu particularmente gosto muito de imagens, de esquemas, eu gosto de, apesar de eu não fazer ainda, eu gosto muito de ler mapas mentais, de gráficos. Eu falo esquema, não precisa ser uma coisa complexa, que você precisa gastar horas fazendo. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Depois de apanhar aqui, porque não aparece a tela do tablet na câmera, eu vou deixar aqui na tela o conteúdo original que estava no livro e no que eu transformei ele. Ó, esse aqui é o conteúdo original do livro e depois ele virou isso aqui, ó. Esse simples esqueminha de bolinhas amarelas. Bom, deu pra entender a ideia principal, né? Simplificar, seja por esquema, seja por resumo, uma coisa que é complexa. Cara, isso pode parecer simples, mas quando você pegar uma coisa que é complexa de verdade, se você fizer isso, você vai entender do que eu tô falando. E a terceira técnica, e com certeza a mais contraintuitiva, é saber o seu limite. Antes eu compartilhava do senso comum de que quanto mais eu estudasse, mais eu ia aprender e melhor eu ia ser. E às vezes eu já tava ali estudando faz tempo, tipo, moído, já tinha treinado no dia, tava cansado, brigando, lendo 35 vezes o mesmo parágrafo e não entrava na minha cabeça. Eu não queria parar, porque eu achava que eu não podia parar. Não, é impossível isso. Como é que eu não tô entendendo? Depois de um tempo pra cá eu já entendi que isso não dá certo. Então se eu vejo que eu tô começando a ficar maçante aquilo, ou eu dou uma pausa e não precisa ser uma pausa curta, não. Eu dou uma pausa de meia hora, uma hora, ou se for de noite já eu deixo pro dia seguinte, velho. Porque tem uma coisa que a gente tenta fazer, só que é impossível, que é brigar contra a biologia. Você sempre vai perder, tá? As nossas células utilizam uma molécula chamada ATP como fonte de energia para realizar as funções. E como você sabe, ou eu espero muito que você saiba, os neurônios são células neurais. Por sua vez, também utilizam ATP como fonte de energia. Só que vamos simplificar aqui, uma vez que esse ATP foi usado, ele se torna adenosina. ATP é adenosina trifosfato e adenosina monofosfato, uma molécula de adenosina. E essa adenosina ela age como um inibidor do sistema nervoso central, ou seja, vai desligando suas funções, você já vai entrando no modo para dormir já. Inclusive, fazendo um parêntese aqui, salvo engano, a cafeína é um inibidor de receptor de adenosina. Então, por isso que a cafeína te dá a sensação, a percepção de você estar menos cansado. Mas enfim, depois de estudar bastante, provavelmente o seu cérebro está cheio de adenosina e você já tá sinalizando que tá na hora de descansar já. E não adianta brigar contra isso. Aí durante o sono, se você tem um sono bom, você completar os ciclos do sono certinho, o seu cérebro tem um mecanismo de lavagem dessa adenosina, literalmente. Tem um líquido no qual o seu cérebro tá
imerso, embebido, que chama líquido cefalorraquidiano. E tem um mecanismo, que eu não vou saber explicar exatamente agora, que lava a adenosina do seu cérebro. Então se você dormir bem, no outro dia você acorda novo para aprender coisas novas e não precisa ficar brigando com o livro. Então, o vídeo foi esse. Se você esperava técnicas mirabolantes, saiba que pelo menos aqui elas não existem. E também não aconselho usar técnicas muito complexas, porque isso na verdade é 20% do que vai te fazer realmente aprender alguma coisa. Se você manter uma qualidade boa de sono, se você revisar com frequência, fizer resumos e utilizar essas 3 técnicas que eu falei aqui, eu garanto que você vai ter uma aprendizagem melhor e principalmente uma retenção do conteúdo que você estudou. Então, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Se quiser acompanhar nossas redes sociais, eu estou presente no Kawaii, no TikTok e no Instagram. Eu vou linkar os 3 aqui embaixo. E de resto é apenas. Fui!